Boa noite, gente. Graça e paz para todos vocês que estão aqui. Que alegria celebrarmos ao Senhor. Boa noite, graça e paz você que está com a gente no YouTube. Interage com a gente aí no YouTube para que possa chegar para mais pessoas a palavra de Deus. Se puder, inclusive, compartilhar com alguém, o momento da palavra. Seja um missionário aí agora. Gente, quanto tempo dura uma noite? Deixa eu reformular uma pergunta. Quanto tempo dura uma noite escura? Vocês não querem participar da enquete? Depende, né? Depende. Quanto tempo dura uma noite? Depende. Porque se você passar essa noite dormindo, é rápido. Mas se você passar uma noite acordado, demora, é longa. E você pode ter pensado, uma noite dura 12 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã. Mas eu quero falar de forma metafórica e aplicar isso na nossa vida. E esse é meu tema de hoje, durante a noite escura. Querido, nós podemos aprender muitas lições durante uma noite escura. E uma noite escura, claro, eu estou falando de um tempo, de um momento difícil na nossa vida. E quanto tempo dura uma noite escura? Quanto tempo dura um momento difícil? Eu vou repetir, depende. Se você passar descansando, é uma coisa. Mas se você passar preocupado, é outra coisa. Eu quero ir para o texto de Mateus capítulo 14, versículo 22. Um texto demasiadamente trabalhado aqui já na igreja. Eu sei que vocês todos conhecem esse texto, mas nós vamos extrair princípios aqui, que eu tenho certeza que você vai sair mais animado daqui nessa noite para enfrentar os seus desafios. Você vai sair daqui hoje dando passos incomuns para chegar em lugar extraordinário. Eu acredito nisso. Nós vamos sair de uma margem e vamos para outra margem. Nós vamos sair da margem do conformismo e vamos para a margem da promoção. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Tem decisões para a gente tomar aqui nessa noite. O que acontece aqui antes de eu começar a ler? Jesus tinha multiplicado os pães. Ele multiplicou pães e peixes, alimentou toda uma multidão. E depois de todo esse momento da multiplicação, daquele milagre, a multidão ficou maravilhada com o milagre dos pães e peixes que multiplicaram, se alimentaram, ficaram fartos. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que a Bíblia fala logo em seguida, porque quando eu falo logo em seguida, significa depois de um fato que já ocorreu. Nossa, que revelação, né? Pois é, eu precisava falar para você que o momento que é esse, é o momento da multiplicação dos pães e peixes. Então, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Perceba que Jesus insistiu. Você está vendo isso? E em algumas traduções está Jesus os impeliu. Jesus os forçou. Mas como é que é isso, Urânio? Já que a gente vai conversar mais sobre isso. Então Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus está fazendo uma separação entre os discípulos e a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Queridos, nós vemos que esse fato ocorre numa noite escura, numa noite de tempestade. É uma tempestade de vento, não é uma tempestade chuvosa, não é chuva, é vento. Eu creio que eu já expliquei para vocês, nós tivemos um momento que a gente enfrentou fortes ventos lá no Mar da Galileia e quase não navegamos naquele dia para ter uma aula no meio do mar lá em Israel, mas depois a marinha liberou e à noite o vento foi forte, levantava ondas, é impressionante, ondas de quase 3 metros de altura batendo na beira, perto do hotel onde a gente estava, assim, é algo assim, de fato assustador. Agora você imagina que a gente estava num barco grande e eles estavam num barco pequeno, um barco de pesca. Bom, eu sei que foi uma noite difícil para eles. Mas Jesus começa aqui com uma separação, separando multidão de discípulos. Ele tem que fazer uma ruptura, e é uma ruptura para um progresso. Muitas vezes nós vamos precisar fazer rupturas na nossa vida para que possamos ter progresso. Você vai precisar aprender a sair do meio da multidão para se tornar um discípulo de Jesus. Mas pastor, você tem alguma coisa contra a multidão? Porque a igreja está lotada, está cheia de... Não estou falando de quantidade de pessoas, eu estou falando de mentalidade. Mentalidade de multidão e mentalidade de discípulos. Porque o nosso papel não é... ou o meu papel como líder, o papel de vocês como líderes, não é de ajuntar uma multidão, mas de formar discípulos para Jesus. E ser multidão é muito mais fácil, porque a multidão está sempre num local de satisfação, de acomodação. Mas, como eu disse, multidões por multidões os artistas reúnem. Multidão por multidão, os campeonatos reúnem, jogadores de futebol reúnem, multidão por multidão, a Graciane e o Belo reúnem. Multidão, meu irmão, qualquer polêmica reúne. Então, nosso papel não é ajuntar uma multidão, na verdade, separar a multidão de discípulos. E eu não quero simplesmente falar coisas para você que vai te fazer apontar para você mesmo ou para outras pessoas, mas hoje é um dia de decidir e romper e deixar a multidão para trás para ser um discípulo genuíno de Jesus. É muito mais desafiador e conflitante ser discípulo do que ser multidão. Como que é ser multidão? Eu vou começar aqui já a falar para você, porque na noite escura a multidão foi despedida e foi para casa e ficou em segurança, mas os discípulos foram para o vento e para o mar agitado. Então, querido, aqui eu quero já entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. A noite escura nos tira da margem da satisfação e nos coloca da margem da promoção. Você já entendeu, mas eu quero explicar melhor. Jesus fez todo o milagre, alimentou a multidão com pães e peixes, e Jesus em seguida disse para os discípulos: vamos para o outro lado. E Jesus insistiu que os discípulos fossem para o outro lado. Você está entendendo aqui? Existe uma insistência, uma urgência de Jesus que eles fossem para o outro lado. Então daqui eu tiro esse meu primeiro ponto. Eles estão em uma margem. Que margem? A margem da satisfação. Estão com a barriguinha cheia de pão, com a barriguinha cheia de peixe, né? Estão tranquilos.
Mas do outro lado, meu irmão, tinha uma missão. Um lugar chamado Decápolis, 10 cidades, um homem endemoniado, na verdade eram 2, mas Marcos dá ênfase em um que estava pior, tinha uma missão muito grande pela frente. Então muitas vezes nós vamos aprender, como discípulos, a sair da margem da satisfação, da acomodação, satisfação no sentido de que eu já estou satisfeito, então não precisa mais nada. E na verdade nós vamos sim entrar no barco, meu irmão, e vamos enfrentar a pressão de ir para um outro lado, o lado da promoção. Deus vai promover você. O Senhor falou isso comigo hoje à tarde, meu irmão, enquanto eu orava e escrevia. Ele falou comigo: essa pressão não é o diabo, essa pressão é Deus empurrando você para a margem da promoção. Eu não estou brincando com suas emoções, eu não estou brincando com você. O Espírito do Senhor me disse que Ele está insistindo. Por que Jesus insistiu? Ele impeliu. Por que Ele fez pressão? Porque era mais cômodo os discípulos ficar, meu irmão, no lugar da multiplicação. Como é que era isso? Eles estavam fartos, eles também estavam satisfeitos, também comeram, e agora a multidão está falando com eles: cara, seu mestre é fera, hein? Cara, vocês estão com ele, vocês caminham com ele. Eles estão aqui só curtindo o milagre, meu irmão, só curtindo o milagre, e está começando a ficar a noite. Aí começando a ficar a noite, tudo tranquilo, eles estão pensando que vão armar a tenda e vão dormir lá, e Jesus chega e fala: vamos para o outro lado. Eles falam: vamos nada. Jesus falou assim: é agora. Insistiu. E o Senhor falou comigo que essa pressão, meu irmão, não é o inimigo, porque tem muita gente se perguntando: por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? E o Senhor vai te responder nessa noite, nessa mensagem. Ele vai te responder, fica tranquilo, Ele vai te responder, porque você já viveu experiências na margem da satisfação, meu irmão. Já teve momentos lindos na sua vida, e você já experimentou a margem da satisfação, mas chegou agora de ir para outra margem, a margem da promoção. Eu quero que você entenda isso, porque a gente não vai crescer sem pressão. Se eu não me engano, foi Platão que disse: o homem estranhamente cresce diante das pressões. Eu só citei Platão aqui para ficar meio erudito o negócio, né? Sabe, a gente cresce diante da pressão, e é isso que Jesus está fazendo, porque na margem, meu irmão, do pão e do peixe, a multidão está acomodada, a multidão está satisfeita. Mas Jesus quer levar os discípulos para uma nova experiência. Talvez você veio para cá hoje empurrado no sentido não que alguém te forçou, mas empurrado assim: será que eu vou, será que eu não vou? Talvez você veio com aquela alegria: cara, eu amo, eu gosto de ir para o culto, e tal, lindo. Só que talvez você está sendo empurrado para o seu trabalho, para a sua empresa, você está sofrendo pressão todo dia, você acorda e fala: meu Deus, eu não sei se eu vou ou se eu não vou, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei se é para eu continuar indo ou se é para eu ficar. Mas essa pressão, meu irmão, que você está sendo empurrado, é porque Jesus quer que você viva algo novo. Você não vai ficar onde todo mundo fica, você vai ser empurrado para o outro lado. Eu vou ficar com a multidão, vai nada. Os discípulos sempre serão empurrados para o mar e para o vento. Eles sempre vão ser empurrados numa noite escura, para o mar e para o vento. Mas por que isso, né? Porque Jesus está fazendo uma separação entre multidão e discípulo. E a questão é: eu quero ficar com a multidão ou eu quero ficar com os discípulos? E eu vou insistir que eu não estou falando sobre quantidade de pessoas, mas de mentalidade. Sabe como que a mentalidade da multidão? A multidão tem uma mentalidade seguinte: quando ela entra aqui, ela pensa assim, não gostei dessa música. Deus abençoe. A multidão tem essa mentalidade: não gostei dessa música. Mas o discípulo pensa: eu vim aqui para adorar o Senhor.
Quem tem mentalidade de multidão fala assim: eu não gostei dessa nota, dessa voz, mas o discípulo sabe que ontem à noite tinha gente tirando música, ensaiando, se preparando para estar aqui. Sabe qual que é a mentalidade de multidão? É a mentalidade que acha que o professor e professora da escolinha é empregado da igreja, é empregado do seu filho, e tem que ir lá e cuidar direitinho do seu filho. Se acontecer algum problema, ainda tem que responder para você com grosseria, sem que você perceba que ele passou talvez uma tarde inteira cortando cartolina, usando cola quente, investindo recursos para que o seu filho pudesse ter um bom ensino lúdico, que desse para ele a capacidade de assimilar uma escola bíblica, um estudo bíblico, uma história bíblica. E quem pensa como discípulo não chega cobrando o professor de algo, mas chega parabenizando um professor, dizendo assim: você é discípulo de Jesus Cristo. A mentalidade de multidão chega para os servos, para os diáconos, e acha que são aqui empregados, que estão aqui para servir. Eu não estou falando de ninguém especificamente, eu estou falando sobre mentalidade. Quem está comigo aqui diz amém. Pastor, você está falando para mim? Cara, se você pensar isso, é possível que seja. É possível que seja. Porque a mentalidade de multidão acha que os diáconos estão na porta ali e tal, sabe, para pôr um tapete vermelho para você entrar. Só que você não percebe que eles, enquanto você estava indo ainda para casa para tomar um banho, um café, teve gente que nem para casa foi tomar banho ou café, saiu do trabalho, veio para cá, arrumou o banheiro, limpou o banheiro, pôs papel higiênico, pôs um cheirinho ali no banheiro, sabe, arrumou, organizou as cadeiras para que a gente tivesse aqui. E eu quero falar isso para você que você entenda que você não é multidão, você é discípulo de Jesus Cristo. Então toda vez que você vem para cá, meu irmão, venha para se entregar, porque multidão está pronta para receber, discípulo está sempre pronto para entregar. Discípulo, meu irmão, não está preocupado com o que ele vai receber. Aleluia. Multidão está satisfeita com o que recebe, discípulo está satisfeito com o que aprende. A mentalidade de multidão, meu irmão, é a mentalidade de cliente. O que essa igreja tem para me oferecer? Quais os ministérios que tem nessa igreja? Mas nós não entendemos ainda que todos nós aqui, que estamos aqui dentro, não somos ovelhas. Ovelha está lá fora, nós somos pastores que vêm aqui para se fortalecer, para se alimentar, para ir buscar as ovelhas que estão lá fora. E essa é a mentalidade de discípulo. Eu sou alguém que sou uma resposta para alguém que está perdido lá fora. Você é resposta para alguém. Sabe, a noite escura, meu irmão, vai nos ensinar isso. Vai nos ensinar que precisa haver uma separação, porque multidão não enfrenta a noite escura, multidão vai para casa satisfeito com pão e peixe, mas discípulo vai enfrentar a noite escura. Multidão vai para casa em terra firme, discípulo vai enfrentar vento e tempestade. Mas isso não parece justo. Não parece justo? A questão, meu irmão, é que quem come pão hoje tem fome amanhã, mas quem enfrenta a tempestade está marcado por Deus para sempre. Não parece justo a multidão comer pão e peixe e voltar para casa e ficar em terra firme, e quem é discípulo ter que enfrentar uma noite escura, ter que enfrentar um vento e tempestade. Pois é, meu irmão, multidão recebe pão e peixe, discípulo recebe oportunidade e promoção. Eu vou falar isso de novo. Multidão recebe pão e peixe, discípulo recebe oportunidade e promoção. Quem está comigo aqui diz amém. Segunda coisa que eu quero te falar: a noite escura nos faz permanecer na presença. Meu irmão, por que eu estou falando isso? Vamos lá de novo, vai, versículo 23, abra aí para mim, Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. O que eu quero falar com isso, meu irmão? Durante a noite escura, a multidão estava na tranquilidade, voltou para casa tranquilo, ia procurar pão no outro dia de novo, mas voltou para casa tranquilo. Enquanto isso, os discípulos, meu irmão, eles estavam lá no meio da madrugada, no meio do mar, enfrentando tempestade, e eles estavam gritando por socorro. Você pensa que não? Só que eu quero ler mais um texto com você, também da multiplicação dos pães e dos peixes, está lá em João capítulo 6, você já vai entender minha ideia, meu ponto. João capítulo 6, versículo 66. O que acontece em João capítulo 6 é a mesma coisa. Jesus multiplica pães e peixes, aí Jesus manda eles ir para o outro lado, Jesus está vindo andando sobre as águas e tal, e aí depois disso tudo, depois que a tempestade passou, Jesus começa a dar um discurso para aquele povo. Jesus começa a falar para eles: cara, vocês estão atrás de mim de novo porque vocês querem pão, vocês não querem ensino, vocês não querem compromisso comigo, vocês querem pão de novo. Mas eu vou direto para o ponto aqui, para a gente ganhar um tempo, depois você pode ler todo o capítulo. Mas daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles acharam que o discurso de Jesus estava duro demais para eles. Então eles falaram assim: não, deixa para lá, eu volto, agora eu vou embora. Ou seja, quem passa uma noite, meu irmão, na tranquilidade, em terra firme, não valoriza a presença. Vamos entender o ponto. 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora também? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É tudo dentro desse contexto, meu irmão. Quer dizer então que quem ganhou pão e peixe foi embora, mas quem foi empurrado para a tempestade ficou. E Urânio, o que eu aplico isso na minha vida? Que tem experiência na noite escura, meu irmão, que vai fazer você não ir embora de Jesus na manhã seguinte. Quem passa pela tempestade na noite escura, não vai embora na manhã seguinte, meu irmão. Quem passa na tempestade está marcado para sempre. Você está comigo ou não? Jesus quer forjar em nós um caráter forte, uma experiência de vida que vai se unir com a vida dele. Mas por que Jesus está mandando os discípulos para a tempestade? É porque Jesus quer que eles permaneçam. Por que você está enfrentando uma noite escura? Por que você está enfrentando? E aqui, meu irmão, preste atenção, porque pode ser na sua saúde, pode ser no seu casamento, pode ser nas suas finanças, pode ser no seu ministério, pode ser nos seus sonhos. Você pode estar enfrentando uma noite escura e você fala assim: meu Deus, essa noite não passa. E não passa, está demorando, por quê? Porque você está acordado demais. Você está preocupado de nada. E eu não estou falando de forma literal, porque tem gente que está arregaçado e deita a cabeça e ronca, não é verdade? Só que a hora que está acordado, está ansioso, meu irmão. Está acordado, está preocupado, está acordado e está ali, sabe? Porque não é simplesmente o sinônimo de deitar e dormir. Eu deito e durmo tranquilo, eu só preciso de um copo d'água, só um copo d'água, só um copo d'água. Eu só ponho um comprimidinho para dentro. É só um clonazepam, 2 miligramas. Pode tomar, viu, gente? Nada contra remédio, tá? Esses dias eu falei isso e falei nada contra remédio. Aí uma irmã falou para mim: viu? Eu sabia que o pastor tomava Rivotril. Não tomo. Eu deito, meu irmão, e olha, põe meu CPAP lá por causa do ronco. Não é que eu ronco, eu respiro com paixão. Não sei se vocês me entendem. Isso eu respiro com paixão, entende? Então eu preciso de um CPAP lá para me ajudar. Mas vem cá, volta aqui. Ignora essa parte. Sabe por que Jesus está empurrando os discípulos? Ele insistiu que eles fossem para o outro lado.
E é estranho, porque Jesus sabia que eles iam enfrentar uma tempestade. E por que Jesus está mandando eles para o outro lado? Porque Jesus quer que eles permaneçam, meu irmão. E por que Jesus coloca você às vezes numa noite escura, seja lá onde for, na saúde, no casamento, nas finanças, no trabalho, no ministério? Por que Jesus te empurra para uma noite escura? Porque Ele quer que você fique, Ele quer que você valorize a presença, Ele quer que você permaneça, porque só quem vence uma noite escura na presença de Jesus valoriza a presença dEle. A prioridade da multidão sempre foi pão e peixe. A prioridade dos discípulos que enfrentaram a tempestade foi: só tu tens palavras de vida eterna. A multidão quer pão e peixe. Os discípulos que enfrentaram a tempestade estão valorizando não o pão e peixe, estão valorizando as palavras de vida eterna. E é por isso que Ele te empurra, é por isso que Ele insiste, para que você valorize as palavras de vida eterna. Aleluia. Dá um aplauso a Ele, você está me entendendo? Aleluia. São os discípulos que enfrentam, que atravessam a noite escura, são os que decidem ficar. Versículo 24, vai lá de novo, por favor. Tu és quem a minha alma esperou. Agora vai, ó. Shazam. Agora não vou ler mais. Mas o barco, gente, eu vou insistir, não é culpa dos meninos, tá? É a pecinha atrás da tela que está com problema. Brincadeira, brincadeira. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, contra o barco. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Sabe, queridos, é impressionante, porque a vida cristã é algo que vai levar tempo e esforço. Ser multidão não te custa nada, você vai sempre receber pão e peixe. Eu não sei se você estava aqui um dia que eu estava falando sobre isso, porque a Bíblia diz assim, ó, que nunca um justo vai mendigar o pão, sim ou não? Nunca vai te faltar nada, porque o Pai é justo, e você foi justificado em Cristo Jesus. Então, nunca, independente da sua vida, você quiser servir o reino de Deus ou não, e eu não estou falando só sobre servir a igreja local, pelo amor de Deus, amplie a sua mente, servir o reino de Deus, é isso que eu estou falando, tá? Servir o reino, tudo que você faz, você pode fazer servindo o reino, no seu trabalho, na sua escola, onde você está. Eu não estou falando simplesmente sobre servir a igreja, eu acho que isso já é uma mentalidade nossa, uma cultura nossa. A gente não é bairrista, mas enfim, queridos, uma vida cristã de multidão não vai nos custar nada, sempre vamos ter pão. O Pai é bom e Ele sempre vai dar pão, mas se você quiser, meu irmão, novas experiências, você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de ficar procurando só o pão no meio da multidão e enfrentar as batalhas da vida, porque ser discípulo vai levar tempo, e vai levar esforço. Eles estão, por que vai levar tempo? Veja, eu vou fazer as contas com você. Eles estão no final da tarde, terminando de despedir a multidão. Ao anoitecer, Jesus está indo agora orar, os discípulos estão saindo para remar. A Bíblia diz que sendo alta madrugada, em algumas traduções, na quarta vigília da noite, eu não sei se você sabe, mas a noite que começava às 6 horas da tarde, a primeira vigília, 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então eles estão na quarta vigília, eles estão em alta madrugada, ou seja, isso levou tempo, sim ou não? Sair 6 horas da tarde, meu irmão, e eles estão indo ainda e não chegaram do outro lado ainda. Isso levou esforço. E por que levou esforço, Rani? Eles estão remando, não estão remando? Só que tem um fator ainda. O vento era
contrário. Então eu vou insistir nessa questão, que ser multidão nunca vai te custar nada. Você vai entrar, vai sair, você vai dizer para todo mundo que encontrou Jesus e está tudo bem, você vai andar com Ele, vai caminhar com Ele, sempre vai ter pão e sempre vai ter peixe, Ele nunca vai deixar te faltar nada. Mas se você quer viver o extraordinário, você vai ter que aprender que ser discípulo vai custar tempo. Tempo na palavra, tempo na oração, tempo na dedicação, vai levar tempo e vai levar esforço. Por quê? Porque você vai ter que aprender, meu irmão, a remar, você vai ter que aprender a enfrentar os ventos contrários, e é sobre isso que eu estou falando. Pastor, mas parece que não vale a pena ser discípulo, parece que é melhor ser multidão. Não vale a pena ser multidão. Porque, como eu te disse, estou insistindo, a multidão, o dia que não tinha pão, foi embora. Os discípulos, mesmo sem pão, permaneceram. Quem é discípulo permanece. Porque logo depois da multiplicação, eles estão indo e estão sem pão, e Jesus está falando para eles assim, cuidado com o fermento dos fariseus e tal. Aí eles estão falando, nossa, será que é porque nós não temos pão? Será que não tem pão aqui, por isso que Jesus está falando isso? Ele falou, não, cara, eu estou falando sobre o ensino de Herodes, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, eu não estou falando sobre pão. Então os discípulos aprenderam a viver com pão ou sem pão, assim como o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda situação, tendo fartura e tendo necessidade, tendo muito e tendo pouco, mas ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ser discípulo. Tempo e esforço nos faz sair da margem dos acomodados e satisfeitos para ir para a margem das oportunidades e dos promovidos. Jesus vai promover você. Se você está enfrentando uma noite escura, meu irmão, comece a louvar e adorar. Sabe por quê? Não é porque Ele se esqueceu de você, ou porque Ele não gosta de você, não. É porque Ele gosta muito de você, e Ele te enviou para enfrentar uma noite escura, uma tempestade de vento, para Ele ver você permanecer na presença dEle. É por isso. É por isso que Ele nos envia as tempestades. Terceiro ponto, durante a noite escura, somos provados a tratar nossas fraquezas. Nós sempre vamos ser provocados a tratar nossas fraquezas na noite escura, meu irmão. Eu não sei se quando você era criança, você tinha medo de escuro. Talvez por ensinos errados em casa, que tipo assim, né, os pais querendo que você fosse dormir logo, né, certo, para eles conversar, não sei. Aí vai dormir, ó, escuro, bicho papão puxa o pé, né, alguma coisa assim. Ou brincadeiras que te fizeram assustar. Meu irmão, eu sou muito tranquilo com isso. Eu cresci assistindo Sexta-feira 13. Cresci assistindo o Jason. Olha o silêncio da morte na igreja. Sério, eu nunca tive problema com isso. Eu não sei sua realidade. Eu sei que tem crianças que têm medo de escuro. Adultos não. Sério que eu achei alguém? Agora, vamos raciocinar aqui. Num lugar escuro, uma criança expõe suas fraquezas ou não? Num lugar escuro, uma criança vai agarrar na sua perna, vai pedir colo, vai querer proteção, sim ou não? Então eu já te falei que por que Jesus nos envia para uma noite escura, alta madrugada, remando contra o vento, contra uma tempestade. Eu já te falei porque que Ele quer que você permaneça, porque quem comeu pão foi embora, mas quem enfrentou a tempestade ficou. Você já aprendeu isso, certo? E o que mais? Ele nos envia às vezes para as noites escuras, Ele nos envia para esse momento, meu irmão, para nos ensinar a dependência dEle. Olha aqui, versículo 25 nós acabamos de ler, né? Vai preparando aí, a hora que o computador destravar, você me avisa. Então, o versículo 25 já foi falando que Jesus vem andando em direção a eles. Aí o versículo 26 fala o seguinte: quando o viram andando sobre o mar, ficaram o quê? Aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Pode deixar o texto aqui que eu já estou quase terminando. Olha o que eles estão dizendo.
Eles estão ficando atemorizados, eles estão dizendo é um fantasma, e eles estão gritando de medo. Ou seja, é quando a gente está na noite escura, que a gente é provocado a expor nossa fraqueza para Jesus. Assim como uma criança que tem medo escuro e corre para o colo do pai, corre para o colo da mãe, o Senhor, muitas vezes Ele nos impele, Ele nos insiste para ir para esses lugares, meu irmão, para que possamos expor nossa fraqueza, confrontar nossos medos e tratar esses medos. Eles estão com medo. Agora eu não sei da onde, meu irmão, eu não sei da onde esses discípulos que estão acostumados a pescar à noite, eles pescavam à noite, sempre foi à noite, e agora eles estão vendo lá um vulto e estão gritando de medo como se fosse um fantasma. Eu já li na história paralela que havia uma crença de que algumas noites, isso aí é coisa da cabala, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, eu já estou avisando aqui que não tem nada a ver com a Bíblia, amém? Eu nem sei se eu devia falar, mas se tem a ver com a cabala. Os judeus místicos, a cabala é como se fosse o neopentecostalismo de hoje, sabe? Essa que é a coisa bem mística mesmo. Acredita em sal grosso, acredita em rosa branca, acredita em caneta que assina o documento, acredita em vassoura que varre, acredita em, sabe essas coisas assim? Então é isso aí, o misticismo judaico, a cabala. E aí o que acontece? Eles acreditavam que aquelas pessoas que morriam durante as pescas à noite, às vezes o espírito dessas pessoas apareciam lá. Eu estou insistindo, isso não tem na Bíblia. Pelo amor de Deus, não tem na Bíblia. Só que, será que os discípulos que já estão caminhando com Jesus, estão atemorizados, estão gritando de medo, achando que é um fantasma, porque eles estão acreditando nas fábulas judaicas? Será que mesmo eles sendo crente, eles estavam com medo de macumba? Será que mesmo sendo cristãos, discípulos, eles estão com medo de inveja, de olho gordo, de não sei o que mais? Será que mesmo sendo discípulos, eles estão com medo de algum espírito aparecer? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você é crente. E sendo crente, você não pode ter medo daquilo que o inimigo pode fazer contra você, maior é o que está em você, pelo amor de Deus. Eu estou insistindo nisso, por quê? Porque a mentalidade de discípulo é saber, contra a minha vida não existe encantamento, contra a minha vida não existe feitiçaria, contra a minha vida não existe macumba e nem boa cumba. O que é boa cumba, Urânia? É as conversas fiadas de crente, que fica falando dos outros. Meu irmão, não tenha medo, sabe, dessas coisas, mas nós precisamos entender que durante a noite escura nós vamos ter que aprender a expor nossa fraqueza e falar para Jesus, Jesus salva-me, assim como Pedro fez. Sabe, a gente vai ter que expor esses medos e começar a confessar esses medos, para quê? Para tratar esses medos. Jesus já logo deu um grito para eles, não tenham medo, sou eu. E é numa noite escura que a gente expõe nossos medos, que a gente expõe nossas fraquezas. Urânio, seja mais específico, agora eu estou tentando. É naquela hora que você foi demitido, e caiu tudo, a casa caiu, e você pensa assim, agora já era, agora acabou, como é que vai ser? Agora eu não sei como é que vai ser. Para de ter medo, quem cuidou de você até hoje, continua cuidando de você. Não dê voz ao medo, dê voz à sua fé. Sabe o que eles estão gritando aqui? É um fantasma, eles gritaram de medo, eles estão dando voz ao medo. Meu irmão, medo é paralisante, mas quem se move pela fé vai continuar avançando, vai continuar se movendo. É a fé que te move. Então para de dar voz ao seu medo, simplesmente exponha isso, exponha a sua fraqueza. Porque a jornada da vida cristã, nós não somos super-heróis. Super-herói é aquele que nos salvou e nos resgatou.
Você não precisa mostrar que você é fortão, que você é santão, que você é isso, que é aquilo. Você precisa chegar para Jesus e falar para Ele: Jesus, eu estou com medo. Jesus, eu estou aqui apavorado. Jesus, eu estou preocupado. E aí depois que você contar para Ele, você tem que ter certeza, pela fé, que Ele te ouviu e que Ele está cuidando de você. Coisas em nós que são mal resolvidas precisam ser confrontadas para serem tratadas. Será que tem alguma coisa dentro de você que está mal resolvida? Porque é na noite escura que isso aparece. Porque até hoje eu nunca tinha visto os discípulos gritarem de medo. Até aqui nessa leitura eu nunca vi eles dando um pio de medo. Mas na noite escura, enfrentando tempestade, eles estavam gritando de medo. Eles estavam apavorados. É na hora da noite escura, meu irmão, que a gente expõe coisas mal resolvidas dentro de nós. O que será que pode estar mal resolvido dentro de você? Será que é pecado? Porque medo oculto é coisa de multidão, meu irmão. Esconder medo é coisa de multidão. Discípulo grita de medo, expõe o medo para ser tratado por Jesus. Será que é pecado mal resolvido? Será que essa pornografia que você não consegue vencer, que você está lutando, está tentando lutar e não consegue vencer, vira e mexe, você está lá de novo na pornografia, acessando aqueles sites, e depois procurando no YouTube como apagar o histórico? Eu vou dar uma garrafada agora, Satanás. É na noite escura que tudo que está mal resolvido dentro de nós precisa ser exposto para Jesus poder tratar. Quem entendeu esse ponto aqui diz amém. Agora eu vou finalizar aqui lendo mais um pouco. Veja, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O que você quer falar com isso, Urane? Que quem expõe o medo e é tratado no medo, porque Jesus falou assim: não tenham medo, sou eu. Sim ou não? Você leu comigo? Quem é tratado no medo decide dar passos incomuns. Eu vou melhorar para quem boiou. Quando nós tratamos os nossos medos, a gente começa a ter coragem de tirar os pés das estruturas que nos dão segurança. O barco era a estrutura que dava segurança. Quando nós tratamos os nossos medos, nós decidimos a tirar o pé das estruturas seguras e começar a dar passos de ousadia, passos de extraordinário, passos incomuns. Enquanto a gente está com medo, meu irmão, a gente está dentro do barco. Enquanto a gente está com medo, a gente está apegado às estruturas. A mentalidade, sabe, de estrutura é essa: eu preciso ficar onde é seguro, eu preciso ficar nesse grupo que é seguro. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse jeito, nessa igreja sempre foi assim, nós sempre fizemos desse jeito, na empresa eu sempre fiz assim, não sei o que, eu sempre fiz assado. Meu irmão, você já ouviu falar sobre inovação, você já ouviu falar sobre mudança, e o mundo está mudando, e se você não aprender a ser ousado, se você não aprender a ter coragem, você nunca dará passos incomuns na sua vida. E o que é dar passo incomum? É caminhar como Jesus caminha. Pedro falou assim, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou: venha. Podia ir qualquer um, mas Pedro decidiu, né? Isso aí é uma outra mensagem nesse texto. Mas Pedro desceu e foi. Ou seja, Pedro está dizendo assim: Jesus, eu quero caminhar igual o Senhor caminha, eu quero andar igual o Senhor anda. Isso é dar passos em comum. A multidão sempre vai andar em lugares seguros, mas discípulos vão caminhar como Jesus caminha. Você leu no texto, Jesus vinha andando sobre as águas, e Pedro falou assim: eu preciso caminhar igual Jesus caminha. Manda eu ter contigo. Ou seja, a multidão está andando igual todo mundo anda lá fora,
Mas quem é discípulo decidiu andar como Jesus anda. Você quer decidir andar como Jesus anda? Porque você vai precisar vencer os seus medos, expor os seus medos, tirar para fora tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está, sabe assim, guardado, todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade. Porque como eu disse, meu irmão, e vou caminhar para o encerramento falando sobre isso, quanto tempo dura uma noite escura? Depende, se você passar acordado, ela demora muito tempo, mas se você passar dormindo, é rápido. Então ou você decide descansar, parar de ter medo, parar de gritar de medo, entender que o Senhor está cuidando de você, ou você vai demorar muito tempo nessa noite escura. Aprender a dar passos de ousadia, aprender a dar passos fora do comum, parar de andar como todo mundo anda, parar de fazer o que todo mundo faz, parar de agir como todo mundo age e começar a caminhar como Jesus caminha. Urânio, mas só que tem um detalhe aí, né? Pedro afundou, né? Pois é, sabe por quê? Vamos ler aqui mais um pouco aqui, 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo de novo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, preste atenção, ele estava indo bem, enquanto ele estava caminhando na palavra, venha, ele estava indo. Quando ele caminhou pelo que ele sentiu, ele afundou. Urânio, do que você está falando? Ele sentiu o vento, em algumas traduções ele reparou o vento, como está aqui. Em outras, ele sentiu o vento forte. Eu não sei, se você tiver numa versão ACF, você vai perceber que está escrito, ele sentiu o vento forte. Quando a gente para de caminhar pelo que cremos e começamos a caminhar pelo que sentimos, nós temos a tendência de afundar. Porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo que vai dar alguma coisa errada, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo que, acho que é discernimento, não é não, meu irmão. É o diabo querendo pôr medo em você, para você dar um grito aí que é fantasma, e é Jesus que está do seu lado, prontinho para te estender a mão a qualquer momento que você precisar. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente começa a afundar e a gente não sabe o que grita. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu estou fazendo muitas perguntas hoje, né? Mas eu quero ver se você vai participar da enquete. Quem está afogando precisa de um professor de natação ou de um salva-vida? Certeza? Por que diminuiu a certeza, irmãos? Quem está afogando precisa de um professor de natação ou de um salva-vida? Salva-vida. Pedro está afundando e ele grita: Senhor, salva-me. Então o Senhor vai e estende a mão para ele. Ali ele exerce duas coisas: o senhorio e o salvador, e a salvação. Senhor, seu governo, Senhor da minha vida, me salva. Ou seja, Pedro afundando, ele precisa de um salvador. E às vezes a gente está afundando, e sabe o que a gente faz? A gente quer um professor de natação, a gente quer alguém que dá um conselho para nós como que vai fazer, a gente quer comprar um curso da internet, a gente quer fazer não sei o que, a gente quer ir lá e pedir ajuda para não sei quem, a gente quer ir lá e aprender não sei o que, a gente está buscando professor de natação. Quando a gente está afundando, a gente precisa de um salva-vida, e o único salva-vida que você tem é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Então aprenda, toda vez que a sua fé falhar, o amor vai estar do lado para te estender a mão. Aleluia. Urânio, você tem alguma coisa contra curso da internet? Não! O meu está quase pronto. Não tem. Depois eu vou ver quem vai comprar. Brincadeira, esquece. Eu não ia nem falar para a igreja isso. Escapou. Meu irmão, quando a sua fé falhar, o amor vai estar do lado para te estender a mão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar encerrando. Urânio, vamos lá então. O que eu aprendo na noite escura? Na noite escura, eu aprendo dependência.
Na noite escura, eu valorizo a presença. Na noite escura, os discípulos falaram: para onde iremos? Ou para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eles enfrentaram a noite escura. A multidão que foi para casa falou assim: tchau, estamos indo embora. Estamos indo embora. Sabe por que você volta aqui, meu irmão? Mesmo saindo daqui às vezes com raiva de mim? Que o Espírito Santo te dá palavras de vida eterna. Vai ter dia que você vai sair daqui com raiva de mim, gente. E culto bom não é o dia que a gente sai feliz com o pregador, é o dia que a gente sai triste com a gente mesmo. Que a gente pensa: eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, cara. E isso que a noite escura serve. Nós aprendemos dependência, nós aprendemos a valorizar a presença. Porque para quem tem medo de escuro, se você tiver com mais alguém do seu lado, você já fica mais tranquilo, sim ou não? A multidão foi para casa, os discípulos aprenderam que Jesus estava ali com eles. Na noite escura a gente aprende a expor nossos medos, nossos problemas mal resolvidos dentro de nós. A gente grita de medo. Na noite escura a gente aprende que não precisamos de um professor de natação, a gente precisa de um salva-vida. E aqui, meu irmão, na moral, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou só um professor de natação. Você precisa de verdade, na hora que está ruim, meu irmão, é de um salva-vida, que é Jesus. Durante o treinamento aqui, durante os momentos que a gente está aqui compartilhando a palavra, a gente está falando, meu irmão, tudo bem, entre aspas, é a aula. A gente está aprendendo. Mas é na hora de enfrentar as tempestades que você tem que ter certeza que o seu Senhor e Salvador está do seu lado, sempre pronto para estender a mão. Então não sei quanto tempo tem durado sua noite escura. Talvez ela acaba hoje. Eu vou repetir para quem estava distraído. Eu não sei quanto tempo está durando sua noite escura, mas ela pode acabar hoje. Ela pode acabar hoje. Qual decisão que você toma? Você toma a decisão de enfrentar a noite escura, ou você toma a decisão de ir embora? A multidão falou: não, Senhor, está forte para nós vamos embora. Mas os discípulos falaram: tá bom, Senhor, se tem que ir, a gente vai. Se tem que enfrentar, a gente enfrenta. E na moral, não pense que na vida cristã todos os dias são dias de sol forte e brilhante, todos os dias de noites estreladas e tranquilas. A vida cristã vai ter de fato muitas tempestades para enfrentar. Mas quer saber mais uma coisa? Para quem é discípulo, nunca vai ter tempestade que vai enfrentar sozinho. Nunca, nunca, nunca. Você nunca vai enfrentar uma tempestade sozinho. Todas as tempestades que nós vemos na Bíblia, Deus entrou com ação, provisão e salvação. Deus sempre agiu. Não é você que Ele vai deixar na mão. Então talvez seja o momento de você expor agora para Ele os seus medos, suas fraquezas, falar com Ele. Porque como eu disse, vou repetir, quando a nossa fé falha e a gente começa a afundar, porque a gente começa a andar pelo que sentimos. Pedro reparou o vento, sentiu o vento forte e começou a afundar. Ele parou de caminhar pela palavra, começou a caminhar pelo que sentia. E quando a gente começa a caminhar pelo que sente, com certeza a gente vai afundar. E a nossa fé vai falhar. Mas o amor sempre vai estar do lado para estender a mão. Feche os seus olhos por um instante. Comece
Comece a falar com Deus. Uau! Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem daqueles que te amam. Cooperam para o bem daqueles que te amam. Cooperam para o bem daqueles. Todas as coisas cooperam daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu quero colocar, Pai, cada um de nós aqui em oração diante do Senhor, Pai. Muitos de nós estamos enfrentando uma noite escura, Senhor. Muitos de nós estamos, Pai, nos esforçando com um vento contrário, com um vento, Senhor, que nos força, Pai, a permanecer no mesmo lugar, Pai. Mas a Tua vontade era que os discípulos passassem para outra margem, Pai. E eu creio que Tua vontade é que passemos também para outra margem, Senhor. Que venhamos a sair da margem da acomodação e ir para a margem da promoção, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que durante essa noite escura que
que talvez muitos de nós estejamos enfrentando aqui, Senhor, possamos ter a certeza de que o Senhor vem andando em nossa direção, que possamos aprender a valorizar a Tua presença, ó Deus, nos fortalecer no Senhor. E o que eu te peço, Senhor, nessa noite é força, Pai, para os Teus filhos e filhas, Pai, porque muitas vezes parece que a noite não vai acabar, parece que o vento não vai cessar, mas quando, Pai, o Senhor entrou no barco com Pedro, o vento cessou e o mar acalmou, e eu sei, Senhor, que esse vento vai passar, Pai. Eu sei que esse vento vai passar, que esse mar vai acalmar, Pai. Então que o Senhor possa pôr essa mesma convicção, Pai, no coração dos Teus filhos, daqueles que têm enfrentado essa noite tão longa, Pai, porque talvez estejam acordados, estejam preocupados, estejam com medo, mas aqui nós expomos a Ti, Senhor, nossas fraquezas. Aqui nós somos provocados, Pai, é no culto, Pai, é no culto que somos provocados a expor nossa fraqueza, Pai, porque não precisamos ser fortes, não precisamos parecer fortes, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos do Senhor, Pai, nós precisamos de um salva-vida, Pai. Estamos estendendo as mãos para o Senhor, socorre no Senhor, que ninguém permaneça, Pai, tanto mais tempo na noite escura, que possamos aprender, Pai, aprender a dependência, aprender, Senhor, a expor nossas fraquezas, aprender a valorizar a Tua presença, Senhor, porque no escuro, Pai, a presença de alguém faz diferença. Na noite escura, a presença do Senhor, Pai, é o que nos dá coragem. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que não está claro para os Teus filhos, que tudo aquilo que parece que ainda está escuro na frente deles, Pai, que o Senhor possa iluminar, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Não queremos ser como a multidão, Pai, que come pão e vai embora. Queremos ser como os discípulos que permanecem, Pai. Discípulos que permanecem não por causa do pão e do peixe, mas discípulos que permanecem por causa das palavras de vida eterna. E nós sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. Por isso eu te peço, socorre, Pai, a cada um aqui hoje, Pai. Às vezes estamos afundando, Pai, na nossa tristeza, estamos afundando, Senhor, nas nossas preocupações, na nossa ansiedade, estamos afundando, Senhor, na depressão, estamos afundando, Senhor, nas fraquezas, nos vícios, estamos afundando, Senhor, no pecado. Às vezes estamos afundando, Senhor, nas inquietações dessa vida, nas concupiscências, Pai, dos olhos. Mas nós gritamos essa noite: salva-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Aleluia, socorre-nos, Senhor. Queridos, Deus me deu uma palavra que eu quero entregar para alguém nessa noite. Acabou de falar aqui comigo agora. Falou assim: meu filho, era alta madrugada, a 4ª vigília da noite. Pode falar para o meu povo que já vai amanhecer. Já vai amanhecer. Já vai amanhecer. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia, aleluia.